Rafael mandou aqui: no lucro presumido, os rendimentos de aplicação financeira são tributados somente no resgate. Como que contabilizamos os rendimentos de aplicação financeira e o IRPJ e a CSLL? Como fica essa informação na ECD e na ECF? Ótima pergunta, muito relacionada com o que a gente estava conversando ali antes. A gente tem um cérebro contábil e um cérebro fiscal, né? Então, contabilmente, quando você pergunta ali, como contabiliza os rendimentos de aplicação financeira? Perfeito. Cérebro contábil, né? Então, esse é o caminho propriamente que eu faço toda vez que eu vou responder uma dúvida. E eu gostaria muito que vocês desenvolvessem isso. Eu Eu desconfiava, mas eu confirmei através do Data Instagram, né, de uma pesquisa feita ali nos stories, de que essa habilidade que eu considero necessária para todo contador, que a maioria das pessoas no mercado contábil não enxergam isso como uma habilidade de contador, e sim de consultor, que é o quê? Você se defrontar com uma dúvida como essa, se defrontar com uma dificuldade como essa e estruturar o problema para chegar numa solução. Eu sei que isso é o trabalho de um consultor, mas essa habilidade, essa competência, ela não é de um consultor. Do meu ponto de vista, todo contador precisa desenvolver isso, né? E muitas vezes vocês que estão aqui já no CSM, que estão fazendo as aulas, já vêm desenvolvendo isso, mas sentem uma certa insegurança, né? Muitas vezes eu sei que as dúvidas que vocês mandam aqui, elas são muito mais para tirar a dúvida se vocês estão indo pelo caminho certo ou não, né? E isso é muito importante, tá, galera? Começar a avançar nesse sentido é muito importante. Mas o que eu descobri, que eu confirmei lá na pesquisa nos stories do Instagram, foi isso. Há um ruído de comunicação entre a gente. Então, daqui pra frente, eu quero deixar bem claro, já que a maioria dos contadores entendem que isso é uma habilidade de consultor, o meu grande objetivo com vocês no CSM, na escola como um todo aqui na CSM Educação, é caminhar vocês, trazer vocês para essa condição de contador a consultor. Eu quero levar vocês para esse lugar, né? Seja você um assistente, um auxiliar, um analista, um supervisor, não importa. Eu quero que vocês sejam consultores, já que é assim que vocês entendem essa nomenclatura, tá bom? Toda vez que eu pego uma pergunta como essa, né? O Rafael mandou ali, eu vou quebrando ela em pontos diferentes. Como que contabiliza os rendimentos de aplicação financeira? Para ali. Beleza, então esse pedaço da pergunta eu entendi. Ele tá querendo saber do cérebro contábil. Então, no cérebro contábil, quais são as informações que eu busco? Os princípios contábeis, os CPCs, a NBCTG, as resoluções do CFC. É disso que eu tô falando. Muito bem, nesse sentido, contabilidade é sempre por competência. Ponto. Mas tributa... Isso é outra conversa. Deixa pra lá. Muitas vezes a dificuldade de chegar na resposta é embolar várias dúvidas ao mesmo tempo e não conseguir responder passo a passo. Então a gente tem que desembolar, separar as várias dúvidas que estão ali todas reunidas e segurar a ansiedade, dá uma segurada, respira, né? Respira fundo, conta até 3, até 4, enfim, né? Beleza, vamos por partes. Deixa o resto pra lá. Eu sei que tem mais um monte de coisa. Vamos por partes. Então vamos lá, como é que contabiliza? Sempre por competência. Então, se mês a mês eu vou auferindo receita de aplicação financeira, eu debito o ativo, o investimento que eu tenho, e eu credito o resultado. Ponto. Caio, mas eu não resgatei. Tudo bem, você não vai tributar porque você é do lucro presumido, só tributa pelo resgate, como muito bem disse, né? Instrução normativa 1700 de 2017, lá no seu artigo 216, né? Tô até dando aí a coisa toda. Beleza? Agora, a contabilização vai ser desse jeito. Caio, e se passar o período, passar o mês, passar o trimestre, passar o ano, eu tive o rendimento e eu não resgatei? E aí você contabilizou e você não tributou. E tá tudo certo, tá? Inclusive, a gente vai ter, nesse caso, um motivo de tributo diferido. Olha só que interessante. Eu tive um crédito na receita, portanto eu tive uma receita contábil que eu deveria Lembra do princípio contábil da competência? As receitas quando auferidas, as despesas quando incorridas, e as receitas e despesas correspondentes, correlatas, elas vão juntas para o resultado, elas vão de forma concomitante para o resultado. Essa é a essência para a gente falar de tributo diferido, que é aquela diferença temporária de resultados, de lucros. Então, se eu tive esse lucro contábil, eu vou debitar o resultado e creditar
o passivo pelo IRPJ e a CSLL sobre esse lucro. Porém, eu não sou obrigado a recolher agora, então esse tributo ele não é corrente, ele é um tributo diferido, postergado, ou seja, a legislação tributária me deixa recolher isso depois, né? Então, eu contabilizaria isso. Sinceramente, 99,9999% das empresas não fazem essa contabilização do tributo diferido, mas é algo que é importante que eu fale aqui para você. Agora vamos virar a chave? Vamos pro cérebro tributário. Tive DRE, mas tem que tributar? Não. Então não é base ainda, beleza? Agora, quando eu resgatar, ainda que não tenha cômputo na DRE, quando eu resgatar, eu vou tributar aquele rendimento. E aí eu vou adicionar integralmente na base de cálculo do IRPJ, da CSLL, sem presunção, né, base 100%, para tributar aquele resgate, né? Lembrando que o Come Cotas, por exemplo, de um fundo de investimento de longo prazo, ele também é considerado um resgate, né? Isso tudo dentro do CSM tem lá as nossas aulas de contabilização de aplicação financeira e de tributação de aplicação financeira. São dois cursos separados, complementares um ao outro, que a gente tem dentro da nossa escola. E aí vem a segunda parte, né? E como é que fica no IRPJ e na CSLL? Exatamente desse jeito que eu disse. Terceira parte, como que fica essa informação na ECD? Na ECD fica exatamente a contabilidade, ponto. Quarta parte da pergunta, e na ECF? Na ECF, você vai recuperar a ECD, o P100 e o P150 vão montar o balanço e a DRE conforme a tua contabilidade, e lá no P200 e no P400 você vai informar o que foi base de cálculo. Portanto, poderá haver uma divergência entre os dois valores, isso pode dar uma advertência na tua ECF e você vai justificar que esse é o motivo. O motivo é a própria legislação, tá bom? Tranquilinho assim, não tem muito mistério, isso é uma coisa que acontece o tempo todo com as empresas do lucro presumido, né? Que conforme a gente começa a estudar, a gente começa a se deparar com coisas, mas sempre foi... O que tá acontecendo? Quando você começa a querer entender, aí você começa a perceber que existiam dúvidas, né? Muito bom, é isso aí.